Eu me chamo Ana Luísa, estou cursando História e hoje vou fazer uma videoaula sobre a economia na Roma Antiga. Bom, mas primeiramente, você sabe onde fica Roma Antiga? Roma, ela fica na Itália, rodeada pelo mar Mediterrâneo, mar esse que vai ser muito importante na vida e nas relações que se tinha naquela época durante as sociedades que viviam pela costa dele. Ela vai conectar e gerar comunicação, esse mar, né? Vai conectar e gerar comunicação entre diversas sociedades que ali existiam. Roma Antiga, ela é muito rica em arte, cultura, mas hoje nós vamos falar somente sobre economia. Bom, apresentando Roma Antiga, já sei por onde vocês estão, o mapa apareceu na tela para vocês. Agora nós vamos falar sobre as principais atividades econômicas que se tinha ali naquela época, que nós podemos dividir em duas, que seria o comércio e também a agricultura. Para estruturar melhor a evolução da economia, a gente divide Roma Antiga em três principais períodos, que é o período da monarquia, que ele é tradicionalmente de 753 a.C. a 509, ou antes da Era Comum, como é mais utilizado hoje em dia, né? Você pode saber que antes da Era Comum ele é mais utilizado hoje em dia. Na República, que é de 509 antes da Era Comum a 27 antes da Era Comum, e Império de 27 antes da Era Comum a 476 depois dessa Era Comum. Primeiramente, o que é o período da monarquia? O período de fundação das cidades lá de Roma, até a expulsão do último rei que se tinha lá, né? Porque ele foi expulso para poder vir depois a República e posteriormente o Império. A economia nessa época, principalmente a agricultura, ela tinha uma base como o cultivo de cereais, alguns cereais, aí que era a principal fonte de cultivo dele, legumes e também algumas outras questões que por ali eles precisavam, né, para o consumo deles de alimento. Eles também praticavam pastoreio, né, que era a criação de alguns animais, ovelhas, cabras e outros animais assim, que eles costumavam pastorear por ali. Então, grandes famílias dominavam algumas terras, né, nessa época, grandes domínios de terra ali, e assim eles estruturavam a base de como eles iam administrar aquelas terras. Também era muito comum eles terem o apoio de escravizados, e lembrando aqui, escravizados, para vocês que estão entrando agora nesse mundo da história antiga, ele não era por etnia. O escravo daquela época, o escravizado daquela época, ele não era escravizado por sua etnia, como nós vemos mais posterior na história. Ele podia ser um estrangeiro que vinha para aquela terra, um prisioneiro político, algo assim, mas ele não era por sua etnia em sua maioria. Esses escravos, eles trabalhavam muito naquela terra, eles eram uma das bases fundamentais para o trabalho daquela terra, para cultivar aquela terra e assim obter mais colheitas. Vale ressaltar aqui que Roma ela foi criada a partir de influência de alguns povos, que eles influenciaram muito na agricultura, nas técnicas agrícolas e algumas práticas comerciais também naquela época. O período da República Romana ele foi marcado por grande expansão. Foi um dos períodos romanos onde mais houve expansão de territórios de Roma. Ela se expandiu primeiro pela Península Itálica, dominando algumas cidades-estados que lá tinham, e depois para fora dela, em torno do Mediterrâneo, que por ali existia, né? Nesse período, Roma ela expandiu muito suas terras, né? Portanto, houve também uma expansão agrícola. Essa expansão agrícola, ela vai indo para outras terras, né? Que vão também ter grandes propriedades rurais, hoje em dia conhecidos latifúndios. E essas terras, como eu disse anteriormente, é muito importante o trabalho dos escravizados nessas terras, porque eles são a grande maioria que ali trabalhava, mas também havia outras pessoas que trabalhavam ali que não eram escravizados, eram também remunerados. Alguns servos e algumas outras pessoas que eram denominadas para tomar conta da terra e também do pastoreio. Essas terras, agora, de domínio romano, elas vão ser plantadas em outros lugares, né, fora de Roma e fora da Itália, ser plantadas em outros lugares dessas matérias-primas que Roma necessitava naquela época, como os grãos, vinhas e oliveiras também. Por exemplo, no Egito, foi onde mais foi plantado durante um longo período cereais, que eram para sustento de Roma.
Então, eles vão encontrando em outros locais, em outras penínsulas, que nós chamamos, né, que é a Terra do Pago, e também em outras colônias. Então, assim, essa expansão agrícola vai ser muito importante nesse período para o sustento de Roma, porque Roma havia crescido muito, muito, muito mesmo. Então, os cidadãos romanos, e vale ressaltar que também não era todo mundo que era considerado um cidadão romano, mas os cidadãos romanos necessitavam desses produtos, tanto para trocar com outras pessoas e a sociedade dali, né? Fazer essa troca comercial e tudo mais, tanto quanto para o próprio sustento dessas pessoas que viviam ali em Roma. Ressaltando aqui, a agricultura nesse período ela vai ser voltada mais para o mercado do que para o sustento de Roma, como era na monarquia. Agora ela vai ser voltada também para fazer essas trocas comerciais, como eu falei anteriormente. Nesse período também houve uma exterminação em grande escala, porque depois da expansão, né, que teve em Roma, eles foram conquistando outras terras. Então, assim, eles começaram a escravizar também algumas dessas sociedades que eles foram conquistando. E então intensificou essa escravização e eles foram forçados também, né, a fazer trabalho agrícola e também alguns trabalhos na zona urbana dali das sociedades que já foram conquistadas. Lembrando, essa conquista de Roma sobre essas outras sociedades não se deu de uma forma assim simples. Foi por muitas guerras, porque os povos que estavam nessas outras sociedades, povos do Egito, povos ali também da Ásia, outras partes da Europa, resistiram muito a esse domínio. Então ele não foi algo assim rápido. Foi algo que Roma teve que lutar e derramar muito sangue para poder conseguir. Esse período de república ainda, ele foi marcado por uma grande instabilidade social ali em Roma, principalmente porque havia grande concentração de terras nas mãos dos mais ricos, que naquela época eram chamados de patrícios. Isso gerou uma revolta popular onde os cidadãos de Roma, os menos favorecidos, os plebeus, eles queriam as terras para cultivarem, para poder assim ganharem mais dinheiro, mas essas terras estavam concentradas somente na mão dos patrícios. Então, assim, foi intensificando os conflitos dentro do próprio território romano. Já durante o Império, a agricultura na Roma, ela continuou sendo esse pilar para a economia romana. Mas já havia outras partes da economia que estavam se desenvolvendo ainda mais naquela época, como, por exemplo, o comércio, que nós vamos falar já já. Então, ela continua sendo o principal pilar dessa economia romana durante muitos períodos, como vocês podem ver. Até hoje em dia, a agricultura ela ainda é um importante meio econômico que se tem, mas já hoje em dia ela não é o pilar principal da economia, tanto de Roma quanto de outras sociedades já existentes hoje em dia. Algumas sim, ela é o pilar principal, mas de Roma principalmente não. Agora vamos falar um pouco sobre o comércio na Roma Antiga, que também é uma das principais atividades econômicas que se tinha. Durante a monarquia, o comércio ele era mais fechado, ele era mais ali por aquelas sociedades que viviam ali naquela Península Itálica, no caso a Itália, o país Itália, que naquela época era composto por diversas sociedades que ali viviam. Então, essa economia era mais de trocas que existiam entre produtos, o escambo, que vocês vão entender que são as trocas entre produtos que se tinha naquela época entre sociedades, né? Uma sociedade oferece, por exemplo, trigo, a outra vai trocar por azeite, e assim sucessivamente, vão trocar pelo que mais necessita. Então, essa economia na monarquia ela era marcada mais por isso, tanto porque não tinha uma expansão territorial romana muito grande. Então, essas trocas elas eram mais fechadinhas naquele local. Foi durante a República que Roma ela expandiu o seu comércio, porque durante a República, como eu falei anteriormente na parte da agricultura, Roma ela vai expandir seus territórios para além dali daquela Península Itálica, então ela vai por diversos locais do Mediterrâneo. Assim, ela vai conhecendo novas sociedades e também ampliando pelo comércio marítimo, pelo comércio no mar Mediterrâneo. Então, assim, ela vai ampliando ainda mais o seu controle comercial naquelas rotas que se tinha. Anteriormente, Cartago, uma outra sociedade que vocês ainda vão estudar, ela tinha o domínio daquelas rotas comerciais ali do Mediterrâneo, né, por toda aquela costa do Mediterrâneo que dominava Cartago.
quando Roma ela conseguiu vencer Cartago, ter o domínio daquela sociedade, aí Roma passou a dominar aquelas rotas comerciais dali do Mediterrâneo, assim expandindo ainda mais o seu comércio marítimo com trocas por diversos continentes, como eu já falei anteriormente, a África, a Ásia, outras partes da Europa, e assim sucessivamente. Durante aquele período, o desenvolvimento de um sistema monetário foi a introdução de algumas moedas, né, que era para facilitar o comércio. Essas moedas, elas não eram medidas tipo como temos hoje em dia, por exemplo, de 5 centavos, R$ 1, que cada uma vale uma quantidade, né, vale um preço. Naquela época não era medido assim, era medido por peso. Então, o peso das moedas que determinava o valor, entendeu? Mas eles também não utilizavam ainda a moeda para tudo, era para algumas trocas. Como eles ainda estavam muito naquela lógica do escambo, eles ainda utilizavam um pouco dessas trocas comerciais. Mas agora foram introduzidas as moedas que vai começar a mudar isso daí. Isso durante o período da República. O sistema monetário ele foi introduzido durante o período da República. No Império ele vai se intensificar e vão ser criadas novas moedas. Por exemplo, no início eram de metais, né, como o prata. A prata era a principal moeda que se tinha ali. Depois vai ser introduzida a de ouro, vinda do território persa, né? Durante o período do Império também foi assim, né? O comércio, ele continuava aquele comércio intercontinental, com rotas para o Oriente Médio, para a Índia, a África, até mesmo a China. É interessante ver isso, porque ao imaginarmos naquela época, como eram sociedades antigas, podemos pensar assim, eles não se comunicavam, eles não tinham conexão com o outro. Pelo contrário, eles se comunicavam e tinham muitas conexões um com o outro. Durante muito tempo, essas conexões foram criadas por base do comércio marítimo. Então, rotas marítimas elas foram criadas e assim intensificou ainda mais essa comunicação entre essas sociedades antigas. Por exemplo, não podemos pensar que elas eram fechadas em si, elas se expandiram, muito pelo contato com o mar, com essas navegações, que possibilitaram a elas chegarem em diversos continentes. Não quer dizer que a comunicação era rápida, não, ela demorava, porque era por embarcações, então você imagina que até chegar no outro continente demorava meses para poder conseguir isso, mas ainda assim eles tinham comunicações, então eles agregavam na sua cultura ali esses elementos de outros locais. Por exemplo, em Roma tem culturas de outros locais, como do Egito, do Oriente Médio, da Índia, por aí vai, né? De outras partes também da África, né? Não só no Egito. E assim eles vão agregando ainda mais na sua cultura. Como ela tem uma forte influência também da Grécia. Como vocês podem ver, tanto na arquitetura, nos deuses. Isso é muito interessante por causa que isso foi possível graças a essas rotas que se tinham naquela época. Para finalizar, é isso. Bom, Roma antiga, ela foi marcada por duas principais atividades culturais, como eu falei anteriormente, que era a agricultura e o comércio. E a partir daí, ela foi se desenvolvendo ainda mais como uma sociedade, pertencendo ainda mais àquele mundo, agregando ainda mais naquele mundo. Roma foi uma das sociedades que mais se expandiu por aquele território que eu falei anteriormente, do Mediterrâneo. Então, ela foi uma das principais sociedades que mais se expandiu por ali, que mais teve domínio de outras terras. Ela foi muito importante e deixou traços econômicos que até hoje pode ser visto, como o sistema monetário, urbanização e planejamento ali urbano. Então, Roma deixou um legado muito grande, tanto com economia, cultura, e assim finalizamos a aula. Para finalizar ainda mais, ainda há uma atividade que vocês podem acessar, vai estar disponibilizada em PDF, para agregar um pouquinho mais de conhecimento a vocês, para divertir também, porque é importante aprender se divertindo. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês continuem estudando mais sobre sociedades antigas, e assim, muito interessante para vocês, no público do 6º ano. Muito obrigada!